ser um licitante ainda faz sentido? Como assim, Zanotto? Está enlouquecendo? Não. Porque licitante nos dá uma ideia de quem participa de licitações. Como se a licitação fosse um fim em si mesmo. E toda a legislação, toda a administração, tudo aquilo que a gente aprende sobre licitações, parece que o foco é na disputa. Parece que o foco é na competição, no edital. Então, a figura do licitante, com esse termo, me parece alguém que simplesmente vai e participa de uma disputa. O que, com todo o respeito, eu entendo que é simplificar muito o papel de vocês enquanto fornecedores. Um licitante não é só quem participa de uma disputa, o licitante é quem se apresenta para ser parceiro de um cliente muito especial. Que cliente é esse? A administração pública. Imaginem a seguinte situação. Eu sou contratado, recém-contratado por uma empresa, sento no meu ambiente de trabalho e recebo R$ 1 bilhão para fazer a minha atividade. Puxa vida. Se eu estou preparado para isso, com certeza eu vou usar esse dinheiro muito bem. Vou saber, bom, vou ganhar esse dinheiro, mas por quanto tempo? Quanto tempo eu tenho para utilizá-lo? O que eu posso fazer com esse dinheiro? E vamos combinar que, dependendo do caso, para gastar R$ 1 bilhão é necessário pensar um pouco. O que eu faço com R$ 1 bilhão? Qual é a minha prioridade? O que eu gasto primeiro? O que eu gasto depois? O que é obrigatório? O que não é? Então, a licitação existe justamente para diminuir a carga que os órgãos públicos têm de pensar sobre como vão gastar a sua verba. Quando eu faço um processo licitatório, quando eu participo de um processo licitatório, eu estou participando de um processo que visa automatizar decisões que envolvem recursos que não são de quem está contratando. Então, veja, se todos nós tivéssemos a clareza de como gastar bem o nosso dinheiro, se eu estou na minha casa, tenho R$ 1 bilhão e torro com o jogo do tigrinho, o problema é meu. Agora, se eu recebo um dinheiro que não é meu, aí sim eu tenho um problema. Eu não posso gastar tudo com tigrinho. E esse dinheiro não é da administração também, esse dinheiro é nosso. Ou seja, essa semana eu fui doar sangue no Hemosc, que é o Hemocentro de Santa Catarina. É um órgão mantido pelo Estado de Santa Catarina. E ali, evidentemente, é necessário que tenham agulhas, bolsas, testes adequados para esse fim. Isso é comprado como? Por licitação. Por que me chama a atenção esse exemplo? Porque uma vez, há muitos anos atrás, eu fui doar sangue e senti que quando foi colocada a agulha ali, eu achei uma dor um pouquinho desproporcional. E, claro, não quis fazer nenhum chilique, né? Mantive calmo, tranquilo. E a enfermeira olhou para mim de maneira, um sorriso meio, pois é. Ela, doeu um pouquinho, né? Eu digo, sim, doeu. Ela, pois é, que a gente recebeu um lote de agulha sem fio. Eu digo, puxa vida, vocês receberam um lote de agulha sem fio? É. E vocês estão usando um lote de agulha sem fio? É, porque senão a gente não tem. Então, vejam, aí eu estou falando de nós, como já temos essa consciência, sabemos que o processo licitatório pode ter sido perfeito. Mas se eu, enquanto fornecedor, não me preocupei com a qualidade daquilo que eu forneci, essa é a consequência que eu posso gerar.
Ok, a agulha foi para mim, mas era um lote. Quantos idosos sofreram mais do que deveriam em virtude dessa agulha? Quantas crianças foram traumatizadas em virtude dessa agulha? Por quê? Porque em algum momento o meu processo produtivo não teve a qualidade esperada. Então eu costumo dizer que licitações é basicamente uma forma de colocar ética sobre um orçamento que não é meu. E vejam, se eu coloco ética sobre um orçamento que não é meu, eu estou preparando um ambiente para que os fornecedores se sintam capazes de dar o seu melhor. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Atualmente, a forma que as licitações são pensadas propiciam esse ambiente positivo para o fornecedor dar o seu melhor? Um de cada vez. Quem acha que sim, levanta o braço. Quem acha que não, levanta o braço. Ah, ninguém dormindo, isso é ótimo. Bom, infelizmente eu já imaginava essa resposta. Então, qual é o papel da administração numa licitação? Preparar esse ambiente. Qual é o papel do fornecedor? Fazer o seu melhor para estar inserido nesse ambiente. Agora, o que diferencia um fornecedor que só corre atrás da máquina de um fornecedor que quer fazer a diferença e crescer no seu negócio? De novo, a administração pública prepara um ambiente. Só que vocês, se não sabem, devem imaginar que quem faz a licitação muitas vezes é alguém que compra desde lenço de papel até máquina de alta tecnologia para ser usada em hospital. Obviamente, essa pessoa não entende do objeto. Essa pessoa entende do processo. Quem entende melhor do objeto? Vocês. Vocês têm a vanguarda da tecnologia na mão. Vocês sabem o que o mercado traz de novidade. Vocês sabem qual é a dor que o teu cliente não tem. E já tem a solução para ela. Mas, por algum motivo cultural, político, seja como for, nós fornecedores temos receio de nos mostrar para a administração pública. E quando eu quero ganhar um cliente, o que eu preciso fazer? Me mostrar. Fazer contato, conversar. Dizer que o meu produto é o melhor, que o meu serviço é de vanguarda, que o meu serviço vai trazer um melhor resultado para a administração. E se eu provar que o meu serviço é o melhor, meu produto, meu serviço é o melhor, eu tenho muito mais chance de ser contratado, de ser lembrado. Porque, vamos lá, licitação é uma forma de contratação da administração pública. A administração tem mais ferramentas de contratação que muitas vezes não são só a licitação. Ela vem trazendo novidades, sistema de compras instantâneo, marketplaces, credenciamentos, dispensas de licitação. Pensem numa situação de emergência, uma situação de calamidade, e vou dizer mais, não precisa nem ser calamidade. Simplesmente a administração tem um contrato que está vencendo, está expirando o prazo, e a administração não se deu conta de fazer uma nova contratação. Precisa contratar esse objeto por emergência. De quem eles vão contratar? De quem se mostra disponível para isso. E como é que eu sei que é a minha empresa que está disponível para isso? Porque eu tenho que estar presente para o meu cliente. Esse é um desafio. E claro que a pedra de toque é
eu preciso me tornar inexigível. Como assim? Eu preciso ser contratado sem licitação, ou pela minha excelência, ou pela minha exclusividade. Ou seja, fazer coisas que ninguém faz, ou oferecer o meu objeto de maneira que eu seja inquestionavelmente o melhor. E com isso eu subo o meu patamar. Com isso eu sou lembrado pela administração. Tudo isso para dizer o quê? Bom, se eu como fornecedor sei qual é a melhor solução de mercado, se eu como fornecedor sei que o meu produto, o meu serviço é o melhor para a administração, eu preciso sim me colocar como parceiro da administração e cooperar com ela, para que quando ela for montar as licitações, saiba que existe no mercado algo da minha qualidade. E como é que eu faço isso, Zanotto? Ora, momentos como esse servem para isso. Organizar eventos, confraternizações, seminários, fazer reuniões institucionais, mostrar o produto, oferecer capacitação. E, claro, se eu já tenho um edital, utilizar o edital também para isso. Entrando um pouquinho na matéria de licitações, você sabe que quando se publica um edital, existe um prazo prévio em que os fornecedores podem se manifestar questionando o edital, ou através de uma impugnação, ou através de pedidos de esclarecimentos. Impugnação é quando eu enxergo uma ilegalidade, uma irregularidade no meu edital, um direcionamento no edital, e eu faço uma impugnação. E um questionamento, eu simplesmente tento confirmar uma interpretação, esclarecer uma dúvida. Só que qual é o problema? Quando a administração pública recebe uma impugnação, o agente de contratação fica que nem o gato quando vê um balde de água. Impugnação! Não vou conceder. Até porque a impugnação geralmente é feita numa linguagem bem amigável, né? Olha, com todo respeito, o senhor agente de contratação burro está fazendo tal coisa no edital, está direcionando para o meu concorrente, o senhor é um incompetente, corrupto. E o agente de contratação pensa o seguinte, bom, se eu deferir essa impugnação, eu estou concordando com aquilo que ele falou de mim. Então, a chance de deferimento de uma impugnação reduz consideravelmente. Agora, se eu sou um fornecedor que quero cooperar com a administração, eu uso o mesmo argumento da impugnação de uma maneira diferente. Através de um esclarecimento, através de, olha, eu sou meio limitado, eu quero ver se eu entendi direito. Onde vocês dizem assim no edital, não seria melhor ser dito assim? E aí, daqui a pouco, pode ser que o agente de contratação diga, é verdade, olha só, eu, como sou competente, vou entender essa ideia como positiva e vou aplicar isso no meu edital. Porque eu vou contar para vocês um último segredo. Licitação não é sobre coisas. Licitação é sobre pessoas. Pessoas que têm medo de fazerem algo errado. Você sabe que a nova lei de licitações, a lei 14.133, ela trouxe lá um monte de princípios. O que são princípios? São diretrizes, estados ideais que se busca alcançar. E um dos princípios da lei de licitações, que ficou explícito no texto, no artigo 5º da lei 14.133, é o princípio da segregação das funções. Olha só que bacana. O que significa o princípio da segregação de funções? Significa que o ideal é que cada tarefa que envolva a licitação seja feita por pessoas diferentes. A ideia é justamente ter uma revisão constante do passo a passo
e evitar a ocultação de erros, de direcionamentos. Como efeito colateral, o princípio da segregação das funções alivia a culpa do agente de contratação, porque não vou ser só eu o culpado. Tem mais gente na minha cadeia de negociação, ou seja, se eu errei, eu não errei sozinho. E um dos maiores medos da humanidade é o medo da solidão. Pois não, temos uma pergunta já, uma interação. Que bom! Seu nome, por gentileza. Eu tenho um sério problema auditivo quando um ar-condicionado fica soprando no meu ouvido aqui, assim. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir para a minha bela assistente aqui passar o microfone para ti. E o senhor tem 32 segundos para formular a sua pergunta. Alô. Alô. Meu nome é Joeb, sou da empresa InfoShop. InfoShop. Você falou da segregação de função. Magnífico, né? Só que na prática a gente sabe que não é isso. Trabalha 20 e poucos anos também com licitação. E nossos clientes estaduais, talvez o federal ali, tem um certo nível de segregação, né? Concordo. Mas aí você vai para o estado aqui de São Paulo, o mesmo cara que faz o edital é o que recebe, é o que paga, é o que manda, é o que julga. Pra você ter ideia, eu trabalho com licitação e conheço, tenho bastante relacionamento, faz aqueles trabalhos de pré-edital, né, antes de sair, que é o ideal, inclusive. O mercado é tão assim que tem cliente que fala assim, cara, você não quer fazer uma defesa para um cara que de uma construtora? Porque eu já deferi para ele, mas ele não consegue colocar no papel. Tá? Eu trabalho com outro ramo, tá? Mas eles, por ter muito relacionamento com o governo, acontece isso. Então, é o mesmo cara que faz tudo. Tá? A lei é linda, nesse sentido, a segregação, cada um faz o seu processo ali, né? E tira realmente a carga de uma pessoa só. Mas, na prática, você tem que, né, ter todo esse dinheiro aí, o governo, a gente sabe como que é. Era isso que eu queria pontuar. Como é que é o nome disso? Joeb. Joeb. Olha, Joeb, bacana a tua questão. Mas vejam, eu primeiro citei a segregação de funções como um exemplo de algo que está na lei e que é desejável. Entendo que a realidade é essa. Eu presto consultoria a municípios, a órgãos públicos, a fornecedores, e sim, o mais comum é a famosa equipe de licitações, né? Que é a pessoa que faz um papel para ela mesma assinar e concordar com o que ela fez antes. Né? Por isso que é um princípio, juridicamente, princípio... Tem algum advogado aqui? Fora a doutora Gisele, que eu já sei. Advogados. Os senhores sabem que princípio é algo que eu aplico o máximo que for possível. Imaginem, senhores e senhoras, o princípio da segregação de funções na Câmara de Vereadores de Itapipoca. Quantos servidores tem a Câmara de Vereadores de Itapipoca? Meio, provavelmente. Obviamente, ele vai fazer tudo. Então, eu aplico na maior medida possível. Se eu só tenho um servidor, tenho como segregar funções? Não, ele é que vai fazer tudo. Mas a lei, ela vai mirar sempre o ótimo. A lei vai mirar o ideal. Porque, de novo, a Lei 14.133, ela está tentando automatizar no papel tudo aquilo que a gente deveria fazer sem precisar que estivesse no papel. E por isso que ela traz várias ferramentas que a gente ainda não usa. E vamos lá. Sumiu meu cronômetro aqui, Então, vamos lá. Então, por isso que, para aplicar corretamente a lei de licitações, a administração precisa preparar o ambiente e o mercado precisa oferecer o melhor. Só que se a administração não sabe como preparar esse ambiente, quem vai puxar isso, quem vai provocar isso, é o fornecedor. E o fornecedor só vai puxar isso se tiver capacitação, conhecimento, aprendizado e coragem de enfrentar esses medos todos que as pessoas têm de se mostrar. Por isso que eu fico muito feliz, eu trabalho com a Effect, eu sou parceiro da Effect pelo menos desde 2022,
21, não sei. E quando a gente começou, quando tudo era mato, né, vinha aquela coisa, para que capacitar fornecedor? É só cumprir, é só atender? Não. O fornecedor é quem provoca a administração para melhorar. E o fornecedor só consegue provocar a administração quando o fornecedor, além de conhecer o seu objeto, conhece os detalhes de como o cliente vai me contratar. Por isso é importante conhecermos licitações.